Olá, paz do Senhor, meus queridos, como vocês estão? Sobrevivendo, vivendo cada dia o possível dentro das medidas que Deus permite para cada um de nós, né? Quero trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã de sexta-feira, baseada em Lucas capítulo de número 24, o verso 14, que diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Queridos, esta passagem bíblica, ela mostra para nós alguns dos discípulos do Senhor Jesus em verdadeira crise de fé. Uma crise de fé num momento crítico, um momento difícil, um momento em que as esperanças estavam todas elas frustradas. Esperavam que algo acontecesse e não aconteceu do jeito que eles queriam que acontecesse. Nós vivemos também, nos dias de hoje, momentos críticos na saúde, na condição que tem trazido um pânico mundial, não apenas no nosso país, não apenas no nosso estado, não apenas na nossa cidade, mas um pânico mundial. Tem trazido uma pandemia, né? É muito mais do que uma epidemia, muito mais do que um surto, uma pandemia. Tem trazido desesperança aos corações de muitas pessoas, principalmente daquelas que estão em estado grave, casos críticos, né? Os discípulos estavam ali vivendo um momento de pânico, um momento de desesperança, um momento em que eles não conseguiam ver o óbvio. Tanto é que Jesus se aproximou deles, eles não conseguiram ver quem estava conversando com eles. Certamente o texto na sequência, que eu não li todo, você pode ler depois, indo até o final, você vai perceber que eles entram com Jesus na cidade de Emaús, sentam-se à mesa e, na hora do dar graças, segundo a tradição, o visitante dá graças, e na hora das graças eles reconhecem o Senhor Jesus e identificam que o coração estava vendo enquanto Jesus falava. Na hora da dificuldade, às vezes nós temos problemas para enxergar o óbvio. Nós temos problemas, dificuldades para exercer a nossa fé. Temos dificuldade de acreditar no impossível. Acreditar no possível é fácil, né? Você está vendo o que é possível acontecer e não há grandes problemas em acreditar. Mas acreditar no impossível é só para quem realmente exerce a sua fé, só para quem pratica a sua fé, só para quem está firmado na sua confiança de que pode acreditar.
Jesus sabia do medo dos discípulos. Jesus sabia do medo deles. Afinal de contas, se crucificaram o Mestre, o que poderia acontecer com eles? O que poderia acontecer com os discípulos? O que poderia trazer de mal para aquelas pessoas que estavam esperando que o discípulo fizesse algo, talvez até como Lucas, como Cleopas, esperando que houvesse uma libertação de Israel, e isso não aconteceu. O que poderia acontecer com os discípulos? Jesus sabe que eles estão com medo, Jesus sabe que eles estão fugindo da cidade grande, porque o centro das coisas estavam em Jerusalém, as grandes dificuldades e as grandes perseguições estavam em Jerusalém. E então os discípulos vão para um lugar menor, onde eles podem ficar escondidos, mais tranquilos, mais sossegados, né? E Jesus nunca desampara quem confia nele. Jesus nunca. Então Jesus, sabendo daquela circunstância em que os discípulos estão vivendo, Jesus vai de encontro a eles, Jesus vai em socorro a ele. Assim como o Senhor sabe as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, o medo que causa em nosso coração essa pandemia, com os nossos entes queridos, com os idosos, com aqueles que têm doenças crônicas, com aqueles que têm as doenças cardíacas, que são os sujeitos, né, mais expostos, os diabéticos, aqueles que têm pressão alta, né, que são os mais expostos, os idosos, todos esses, o Senhor Jesus sabe que eles estão expostos e, consequentemente, há uma apreensão no coração de muitas pessoas, no coração de familiares, do que pode acontecer, do mal que pode acontecer, principalmente quando ligamos a televisão, só encontramos notícias ruins, falando de mortes, mais mortes, a pandemia se alastrando, as dificuldades crescendo. Jesus conhece tudo isso. Jesus sabe que eles estão fugindo, Jesus sabe que eles estão angustiados, e Jesus vai ao encontro deles, porque o Senhor não desampara aqueles que nele crê. Mesmo quando estão com medo, mesmo quando a fé vacila, ele sabe, e por isso ele estende a mão para sustentar, por isso ele estende a mão para alertar, por isso ele diz: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que tudo isso acontecesse? É como o vídeo que eu gravei ontem. Tudo isso são sinais que o Senhor nos dá de que a sua vinda está próxima e que nós precisamos estar pronto para isso. O Senhor vem em nosso socorro, o Senhor vem em socorro da igreja para arrebatar aqueles que estão confiantes neles, esperançosos nele, aquele que busca do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Não se esqueça, ele é fiel. O meu medo pode angustiar e tirar a minha paz. O meu medo pode fazer com que a minha fé fraqueje. O meu medo pode fazer com que os meus passos vacilem. Mas ele é fiel. E a sua fidelidade jamais irá falhar em socorro àqueles que são necessitados, e aqueles que, mesmo com pouca fé, mesmo com dificuldade de crer, acredita no seu poder e na sua misericórdia. Não se esqueça jamais, lá em Mateus 28, Jesus, no verso 18, diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem toda a autoridade. Uma palavra da sua boca é suficiente para que o impossível aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Você se recorda, claro, você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, você é uma pessoa que lê a Bíblia, você sabe que quando Jesus curou o cego lá de Jericó, Jesus não precisou fazer absolutamente nada a não ser dizer uma palavra, e a palavra foi: quero, veja. Porque a palavra do cego foi: se quiseres, me cura, eu posso ver.
O Senhor, se me der uma palavra, eu posso acreditar, eu posso ver o milagre acontecer. E Jesus disse, eu quero, então veja. E ele passou a enxergar. Com o servo do centurião, ele disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas se disseres uma palavra, meu criado será curado. E Jesus disse, eu nunca vi tanta fé como tal, seja feito conforme a tua palavra. E no mesmo instante, aquele servo foi curado. A mulher Ciro-fenícia, que vinha correndo atrás de Jesus, pedindo socorro por ele, e mesmo sendo provada na sua fé, na sua crença, mesmo sendo provada no momento difícil da sua vida, dito que o Senhor Jesus não estava ali para socorrer estrangeiros, mas sim os domésticos da fé, a mulher disse, eu não quero o pão inteiro, não quero a bênção completa, eu só quero uma migalhinha, algo pequenininho. E o Senhor Jesus diz, então seja feito conforme a sua fé. A mulher com fluxo de sangue, ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus disse, mulher, vá em paz, sua fé te curou. O Senhor Jesus tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. Ele tem poder para uma única palavra acabar com todo esse mal. Ele tem poder para assim fazer. Precisamos entender se Ele quer assim fazer ou se Ele quer continuar nos chamando a entender o momento que nós estamos vivendo, de fraquejamento de fé, de necessidade que nós precisamos restaurar a nossa confiança, a nossa fé, para vivermos a sua palavra, para vivermos o seu evangelho, para vivermos aquilo que Ele tem anunciado para nós. O seu amor, o seu sacrifício, o seu perdão, por causa do grande amor de Deus. E no verso 20, o Senhor Jesus, lá de Mateus 28, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele jamais nos desamparará. Nós podemos até achar que estamos sozinhos. E eu penso, qual era a situação de Marta e Maria quando Lázaro, o irmão dessas mulheres fiéis a Deus, fiéis ao Senhor Jesus, enfermou? Mandaram avisar o Senhor Jesus e ele não veio no tempo que elas esperavam. Não veio no tempo que elas aguardavam. E Lázaro morreu. Imagine essas mulheres pensando, por que ele não está aqui? Por que ele não nos socorre? Por que ele não veio? Por que ele não atendeu o nosso pedido? Mas no tempo determinado pelo Senhor, Jesus chega. No tempo certo, ele se aproxima e realiza um grande milagre, ressuscitando a Lázaro. Ele aparentemente tinha deixado aquelas moças, aquelas mulheres, sozinhas. Não tinha. Eu e você podemos pensar que ele chegou tardio. Eu já vi alguém dizer, Jesus chegou tarde, Jesus chegou fora de hora. Não, ele chegou no tempo certo. Para as pessoas que esperavam ali, ansiosas por uma cura, ele não chegou no tempo que elas queriam, mas ele não desamparou elas, porque na hora que ele chegou, ele fez o sobrenatural. Creia no impossível de Deus. Creia no sobrenatural de Deus. Um dia, ouvindo uma das mensagens divertidas do pastor Cláudio Duarte, ele disse que orou por uma pessoa e na sua oração ele dizia mais ou menos assim. Talvez eu não reproduza exatamente como ele falou, mas ele disse assim, Senhor, se o Senhor quiser curar esta pessoa, cura para que todos nós vejamos a tua glória. Mas se o Senhor não quiser, leva ela para que ela veja a sua glória. O fato é que nós precisamos estar na dispensação de Deus, na vontade de Deus, compreender que Ele é soberano, que a autoridade é dele, mas que nós jamais ficaremos desamparados. Ele é
conosco. Seja nessa vida, seja na eternidade, Ele é conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de você. São muitas pessoas aqui que estão nos vendo. A Rose, Deus abençoe Rose Miranda, Mara Guedes, Joel Gonçalves, Edivaldo Barbosa, Diego Novaes, Evangelista José Wellington, Maria Elisa Gomes, Diego Novaes, várias pessoas escrevendo aqui, Diana Silva, Sônia Oliveira, Miriam Andrade, Márcia Cristina, Beatriz Rodrigues, Simone Mendonça, Ana Paula, Ni Spitt, minha prima, Fernando Scolini, Simone Mendonça, Fernando Scolini novamente escrevendo, Ione de Freitas, Anésio Marques, Ravelli Almeida, Otonina Oliveira, vamos ver aqui, Solange Souza, Michel Duarte, Fernando Alessandra, o Tuca, Deus abençoe, Auriceia, Maria Costa, Anice Ferreira, quem mais aqui, deixe-me ver, Beatriz Fernandes, Ayrton Guilherme, Denilson Martins, Eliana Fátima, Ebiazafer Silvia, Levi de Oliveira, quem mais aqui, Márcia Rodrigues, Rosana Marques, Silvano Lacerda, Deus abençoe Silvano, Roseli Fernandes dos Santos, João Vitor, pastor Edenilson lá de Carlópolis, Deus abençoe, Michele, Sônia Tavares, Carlos Silveira, Aninha Queiroz, Doriedson Duarte, Pamela Almeida, olha, muita gente mesmo, Rosiane Ferreira, lá de São Carlos, Graciele Cruz, Sebastião do Carmo, Tatiana Ferreira, Vanilde Tonucci, Deus abençoe todos vocês, queridos. Lembre-se, confiar em Deus é importantíssimo, acreditar no impossível é essencial para a nossa vida e para a nossa fé. Mas não se esqueça de fazer a sua parte. Há uma determinação governamental de que nós estejamos isolados. É um momento de ficar em casa. É um momento de nos recolhermos, é um momento de termos o cuidado, não estarmos em grandes aglomerados de pessoas. Então precisamos ter cuidado, só se desloque dentro da necessidade, do essencial, do necessário mesmo, caso contrário, esteja no recôndito da sua casa. Não se esqueça de também ser muito importante a higiene, lavar muito bem as suas mãos com água e sabão, várias vezes ao dia, várias vezes. E na medida do possível também usar álcool gel, tá? Nas mãos, até metade do braço, pelo menos, é importantíssimo fazer a higienização. Cuidado, o pessoal da terceira idade como eu, 62 anos de idade, nós já estamos na condição de velhinhos, na condição de velhinhos. Eu vi ontem uma publicação da Igreja Deus e Amor, que eu achei muito engraçado, mas muito real, Na época de coronavírus, nós queremos os nossos coroas vivos, e é uma realidade. Então, os idosos, aquele da terceira idade, tenha muito cuidado mesmo, fique dentro de casa, tenha as preocupações devidas, pessoal que tem hipertensão, pessoal cardíaco, pessoal que tem diabetes, por favor, gente, muito cuidado. Nós somos o pessoal de alto risco, pessoal idoso e o pessoal que tem as doenças que eu acabei de dizer, são pessoas que têm alto risco na questão do coronavírus. Então, todo cuidado é pouco, se cuide mesmo, tá? Tenha muita atenção nisso, por favor. Também a Tatiane Ferreira chegou aqui, Sebastião do Carmo, Graziela Cruz também chegaram aqui, Vera Viana,
Josi Dias, Ednice Cândido, missionária Ednice lá de Mogi Mirim, Paulo Evangelista, Deus abençoe, Berenice Tavares, paz do Senhor, Berenice, Deus abençoe, Amélia Ursino, lá de São Paulo, Rogério Ribeiro, Deus abençoe vocês, Carlos Alves, Célia Dalbó, enfim, todos vocês, Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus, que o Senhor guarde vocês e livre vocês de todo mal, assim como pedimos que Deus nos livre também. Marcos Tavares, pastor lá da congregação do Jardim das Palmeiras, Deus abençoe, tenham muito cuidado, se precavenham, mesmo nessa época de dificuldade, nessa época de contágios, né? Tenhamos muito cuidado. Todos os dias pela manhã eu estarei postando um vídeo com uma palavra para você, por volta dessa hora, né? Nós estaremos aqui apresentando uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus para todos nós aqui. Então estejam ligadinhos sempre por volta de 9h30, eu estarei postando um vídeo com uma palavra de Deus, com uma orientação, com algo especial para vocês. Domingo, quero aqui deixar claro para os irmãos, também está aqui o César Emílio Brandi, dirigente da nossa congregação do Jardim Macarenco, Simone de Freitas também chegando. Eu quero dizer para vocês o seguinte: domingo nós teremos culto na igreja, mas com muita atenção e muito cuidado. Por favor mesmo, por favor, peço mais uma vez, por favor, pessoas idosas, fiquem em casa. Pessoas hipertensas, fiquem em casa. Pessoas com doenças no coração, fiquem em casa. Pessoas que têm baixa imunidade, fiquem em casa. Nós estamos tentando fazer todo o possível para transmitirmos o culto ao vivo, transmitir o culto online. Nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que a gente tem uma série de dificuldades técnicas, não era uma prioridade nossa, por isso não nos preocupamos muito com isso, mas percebo que deveria ter me preocupado. Mas tentaremos, de todas as formas, transmitir, nem que for de forma precária, o culto ao vivo. Nosso culto será menor, o tempo será menor. Normalmente nossos cultos têm 2 horas, nós faremos o culto com 1h20, 1h30 no máximo. Portanto, nem todos os órgãos terão oportunidade, nós teremos um tempo menor para estarmos cultuando e estaremos anunciando também para os irmãos algumas orientações, dando algumas orientações para o povo de Deus, orientações que nós temos recebido da nossa convenção, orientação que nós temos recebido aqui da área de saúde do nosso município, que todos estão preocupados. A convenção está preocupada com o povo, claro, tem que estar preocupado mesmo, né? Afinal de contas, o nosso povo é o mais importante de tudo, e nós estamos preocupados com a saúde do nosso povo, nosso município, prefeito, secretário de saúde, todos estão preocupados com o bem-estar da nossa população. E nós, como somos líderes, temos que estar preocupados também com o bem-estar do nosso povo, principalmente o povo de Deus que está sob nossa responsabilidade. Não que nós não nos preocupemos com os outros, claro, nós temos que ter a preocupação de não transmitir também para as outras pessoas. Por isso, nós já demos uma orientação que os grandes aglomerados da igreja estão suspensos. Festividades da igreja, que geralmente tem um número maior de pessoas, estão suspensas. Não estamos cancelando, nós estamos adiando para uma outra data que será remarcada. Então, congressos, festividades, estão todos suspensos no campo de Nova Odessa até segunda ordem, quando nós tivermos condições de fazermos ajuntamentos adequados, seguros, né? Seguros, que não causem nenhuma dificuldade. A igreja estará aberta para oração, com poucas pessoas, nós sabemos disso, mas ela está aberta para oração, o pessoal estará
mantendo uma distância segura de pelo menos 2 metros de distância entre um e outro que estarão orando, para não ter dificuldade. Estamos recomendando não pegar na mão, estamos recomendando não abraçar, estamos recomendando não beijar as pessoas. É um tempo difícil, nós somos tão acostumados em pegar na mão, abraçar e até mesmo, às vezes, beijar as pessoas que nós amamos, que numa hora como essa é muito difícil de fazer isso. Mas eu tenho orientado a igreja a espalmar a mão desse jeito e dizer: a paz do Senhor. Espalme a mão e diga: a paz do Senhor. Há uma distância segura, eu acho que é oportuno fazermos isso e mantermos todo o equilíbrio. Quando chegar na igreja, seja para a oração, seja para o culto dominical, você vai ter à sua disposição álcool gel. Higienize a sua mão, higienize. Quando chegar, na hora que você for embora, higienize a sua mão, né? Terminou o culto, pegue álcool gel, passe na sua mão, vá para casa. Quando chegar em casa, tenha todo o cuidado para aqueles que ficaram em casa não serem contaminados. Então, lave bem as suas mãos antes de cumprimentar, antes de conversar, antes de abraçar quem ficou na sua casa. Lave bem a sua mão, com muito cuidado, com muita atenção, para não permitir, né, que a pessoa que ficou em casa, se precavendo, venha se contaminar também. Todo o cuidado nesse momento de crise é pouco. Então, sejamos prudentes. A Bíblia nos orienta que nós devemos ser simples como a pomba, prudentes como as serpentes. Que nós possamos ser desta forma, cuidadosos com o bem-estar daqueles que nós amamos e tratar com todo carinho, com todo respeito. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que é momento difícil, eu sei que é momento complicado, mas aqueles que têm propensão à imunidade baixa, que têm imunidade baixa, que têm alguma dessas doenças, vou repetir, doenças cardíacas, pressão alta, né? Que mais? Diabetes, são pessoas que têm maior dificuldade independentemente da sua idade. Tá? Independentemente da idade que você tiver. E também aqueles que são idosos, como eu, já estão na terceira idade, devem ter cuidado também, redobrar toda a atenção para não se contaminar e nem ser portador de contágio àqueles a quem nós amamos, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, por volta de 9, 9h30, quando transmitiremos um novo vídeo para você, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra viva, uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Não podemos perder a nossa esperança. Que Deus nos ajude com a sua graça, que a nossa sexta-feira seja uma sexta de bênção, seja uma sexta de paz, seja uma sexta de alegria, seja uma sexta onde nós podemos desfrutar do amor, da graça de Deus. Fique na bênção, fique na paz, fique com Deus, fique com Jesus. Tchau.